creio, meu irmão, que com essa palavra eu vou poder, ou Deus, através dessa pregação, vai poder ajudar muitas pessoas em nome de Jesus Cristo, no que diz respeito à adoração. O título da minha mensagem de hoje é Adoração Desprendida. Talvez no começo, a hora que eu estiver lendo o texto assim, você vai ficar meio assim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas logo você vai compreender o que eu quero falar, e como eu disse, eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar, você será ajudado em nome de Jesus. Então, primeiro livro de Crônicas, capítulo 13 e versículo de número 5, a Bíblia diz assim, ó, ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito, até chegarem a Mate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá, e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. Até aí, por enquanto, tá bom para a gente. Olha só, a Bíblia fala que um dos primeiros atos, se não o primeiro ato de Davi, e aí vai depender se a gente analisa pela narrativa de Crônicas ou de Samuel, mas para não ter margem de erro, um dos primeiros atos de Davi como rei foi reunir o povo, como nós estamos lendo, e dizer assim, vamos trazer a Arca da Aliança. Se você ler os versículos anteriores, a gente já começou no 5, mas se você ler os versículos anteriores, ele vai dizer assim, porque nós não a buscamos nos dias de Samuel, nos dias de Saul, perdão. Então agora vamos buscar a Arca da Aliança. E o que era a Arca da Aliança? Isso que é importante a gente entender. A Arca da Aliança representava o povo de Israel a própria presença de Deus. Amém? Se você talvez aí se lembrar como era a Arca da Aliança, ou por algum desenho, por alguma imagem, por alguma representação, ou mesmo pelas características bíblicas, você vai lembrar que era um caixote de madeira, revestido todo de ouro, que na tampa dele, que era chamado propiciatório, lugar da onde Deus falava com o seu povo, haviam então 2 querubins ajoelhados, com as asas apontadas um para o outro, e as asas se tocavam. Aquilo ali era o propiciatório, por isso que a Bíblia fala do Senhor habitando no meio dos querubins, e Deus falava com o povo através, então, do propiciatório, daquela tampa ali. Então representava a própria presença de Deus. Então quando a gente lê aqui do Davi dizendo, olha, nos dias de Saul nós não buscamos, nós ele está se referindo como nação, né? Nós não buscamos a arca, o que eu posso colocar no lugar? A presença de Deus, não era isso que representava? Mas agora nós vamos buscar então a Arca da Aliança, vamos buscar a presença de Deus. E ele então reúne todo o povo, os sacerdotes, os anciãos, e faz aquela festa bonita para trazer a arca. E eles estão trazendo, os instrumentos estão tocando, aquela festa toda abençoada, só que acontece o seguinte, versículo 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca de Deus?
pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Diga a glória a Deus. Amém? Olha só, estão lá buscando, a festa está bonita, oh, aleluia, todo mundo louvando, mas chega um determinado ponto da viagem, os bois tropeçam, a carroça pende, com ela a arca da aliança que está ali em cima, Uzá, né, até numa boa vontade, deixa eu segurar, não é assim? E a hora que ele estendeu a mão para a arca da aliança, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu. E ele morreu ali fulminado diante do Senhor. E aí eu fico imaginando a cena, e a Bíblia retrata essa cena, mas aí eu tento criar a imagem aqui na minha mente, né? Aquele clima de festa, de alegria, os instrumentos tocando, o povo cantando, fazendo festa, e daqui a pouco aquele clima de festa se transforma em clima de tristeza. A Bíblia diz que Davi muito se entristeceu. Vira clima de velório. Ninguém está entendendo nada o que aconteceu. Sim ou não? Meu irmão, a gente lendo, conhecendo a história, muitas vezes conhecendo o desfecho lá na frente, já fica até um pouco impressionado. Imagine eles, poxa vida, eu jurava que Deus estava se agradando do que a gente estava fazendo. Não é verdade? Eu jurava que nós estávamos fazendo algo muito bom, que nós estávamos adorando a Deus, que nós estávamos buscando ao Senhor. Mas olha aí o que aconteceu. E aí aquele clima de festa, como eu disse, vira um clima de velório, ninguém mais sabe o que fazer. Davi, a Bíblia diz, temeu ao Senhor e disse, como posso levar eu a arca da aliança para minha casa, para a cidade de Davi? E aí eu fico imaginando que Davi diz, não, para tudo. E agora, Davi, o que a gente vai fazer? Vamos continuar? Não. E aqui nos ensina muito, mas depois eu falo disso, né? Para tudo. Que casa que é aquela lá? Ah, aquela lá é a casa do Obed-edom. Então, coloca a arca lá, para tudo, vamos entender o que é que está acontecendo. Vamos entender por que a gente não está agradando a Deus. Vamos entender por que a ira de Deus se acendeu. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Enquanto isso, a gente não dá nem mais um passo. A gente não volta atrás, mas a gente também não vai para frente. Quantas vezes nós percebemos que algo que estamos fazendo, Deus não está aprovando? Mas aí dizemos, eu já vim até aqui, não é assim? Deixa eu empurrar um pouquinho mais, deixa eu ver se a coisa, quem sabe, aí para frente melhora um pouco. E isso ele nos ensina, para tudo, põe lá, para tudo, para de tocar o instrumento, para a cantoria, para tudo, vamos entender o que está acontecendo. E hoje eu quero chamar a atenção sua, dentro dessa palavra aqui, que eu entendo que na igreja existem 2 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa são aquelas que buscam uma experiência com Deus, que querem Deus, que têm um sentimento sincero de buscar Deus, porque eles estavam buscando a Deus assim. O desejo de Davi, o desejo do povo de Israel para trazer a presença de Deus, a arca da aliança, era genuíno, era sincero, eles queriam. Só que, às vezes por uma falta de maturidade, por uma falta de conhecimento bíblico, a pessoa acaba se empolgando, você já vai compreender melhor o que eu quero dizer, mas a pessoa acaba tropeçando na carne. Tem um desejo sincero de viver uma experiência com Deus, mas às vezes por falta de maturidade, às vezes por falta de discernimento, por falta de conhecimento bíblico, a pessoa acaba tropeçando na carne. E isso é algo preocupante. Esses dias atrás, a gente vê cada coisa por aí, assim, que a gente fica meio com o cabelo em pé. Entenda bem, pessoal, eu sei que cada igreja tem um costume. E a gente tem que respeitar o costume de cada igreja. Não é verdade? Cada igreja tem ali o seu costume. Eu até dava o exemplo, aqui na Igreja da Graça mesmo, a gente não gosta que ninguém interrompa na hora da palavra. Tem igreja que o pastor está pregando, daqui a pouco um levanta e diz, Deus manda te dizer aqui, não é assim? Interrompe. Não, na hora da palavra é hora. E às vezes vem alguém de fora, até de outro ministério,
E aí o pastor começa a pregar, amém, aleluia, glória a Deus, ah, Jesus é verdade, aleluia, e acaba atrapalhando. Até o pastor se perde aqui, né? E a gente procura orientar que com todo jeitinho o obreiro chega e diz, olha, meu amigo, nada errado, só que a gente não tem esse costume aqui, acaba, né? Então você está vindo de fora, você tem que respeitar o quê? O nosso costume. Aí eu dava um exemplo, eu vou numa outra igreja, visitar uma outra igreja, o que eu tenho que fazer? Respeitar o costume de lá. Eu até brincava, né, com o pessoal da congregação, se eu for lá na congregação, eu vou ter que dar uns ósculos santos nos irmãos lá, né, que tem uns irmãos beijoqueiros lá, não tem? Né? Alguém já sabe como é que é o costume? Né? Os irmãos se beijam, claro, beijo no rosto, né? Mas os irmãos todos se beijam. E se a gente olhar, eles estão mais corretos que nós. Sim ou não? Porque a Bíblia fala de cumprimentar com o ósculo santo. Né? Então, se for ver, assim, não é nosso costume, tá, gente? Só para ficar registrado. Mas, se a gente fosse ver ao pé da letra, eles estão mais corretos que nós. Agora, a gente não tem esse costume aqui, mas se eu for lá, eu tenho que respeitar o costume de lá, não é verdade? Se você, minha irmã, for lá, o que você vai ter que colocar? O véu, porque é o costume deles, você vai ter que respeitar o costume deles. E assim por diante. E eu não estou falando disso, tá, pessoal? Eu sei que cada igreja tem um determinado procedimento, e eu não estou dizendo que esse procedimento é errado, aquele procedimento é... Não é isso que eu estou pregando. Só que a gente, às vezes, vê certas coisas, certos excessos, você vê que Deus não está ali. Esses dias eu estava vendo até um videozinho na internet, assim, né? Eu achei engraçado que daí apareceu um camarada fantasiado de anjo, assim, né? E aparecia escrito assim, o anjo visitando as igrejas para ver como é que tá. Aí o camarada olhava para um lado, assim, daí aparecia um vídeo, né? De um cara lá, na hora do culto, subindo no pilar da igreja, assim, né? Parecendo um Homem-Aranha. O anjo olhava assim, assustava, fazia umas caras assim, né? Aí ele olhava para o outro lado, fingia que estava olhando para outra igreja, né? Aí daqui a pouco estavam uns lá rodopiando e plá, e caía no chão, e uns negócios meio esquisito e tal. Daqui a pouco ele se assustava, olhava para o outro lado, tinha uma lá com uma pomba, e a pomba voando e fazendo aquela sujeira, e um negócio esquisito e tal, e uns negócios parecendo mais macumba do que igreja, e uns negócios estranhos, né? E eu dava risada, porque não é o que acontece, né? Tem certas coisas que você vê por aí que te assusta, você diz, meu Deus do céu, que negócio que é esse? Mas entenda que muitas dessas coisas, que você vê que Deus não está naquilo ali, que aquilo ali é carne. Você está entendendo? É a pessoa querendo mostrar uma espiritualidade em excesso, e você está vendo que, sabe, é algo que não vem de Deus. Mas você perceba que aquele sentimento era algo genuíno. A pessoa quer uma experiência com Deus, mas por falta de maturidade, de conhecimento bíblico e assim por diante, a pessoa acaba tropeçando. Para não falar de outra igreja ou de qualquer coisa assim, eu vou contar duas experiências. Poderia passar tempo aqui falando, mas contar de duas experiências que aconteceu comigo na igreja, só para você compreender. Vou falar de três até, que eu acabei de lembrar mais uma, né? Mas a terceira não é minha, então deixa eu começar por essa, né? Eu ouvi um pastor contando que certa vez ele foi na igreja católica quando ele era criança. Aí disse que ele chegou lá, né? E nunca tinha ido, não sabia mesmo como é que funcionava. Aí parou lá, aí viu todo mundo com o olho fechado, assim. Ele falou: acho que é para fechar o olho, né? Aí fechou o olho também. Aí de vez em quando abria, dava uma espiada para ver como é que estava a coisa, né? E aí ele vê que de uma parte assim tinha um que fazia lá o sinal da cruz. Ele falou, esse deve ser mais espiritual, ele faz o sinal da cruz, então vou fazer também. Aí daqui a pouco, um determinado momento da cerimônia, lá todo mundo fez uma fila que tinha que ir lá e se abaixar assim diante de uma imagem lá, de um santo, de uma santa, não sei, né? E aí ele entrou na fila também, ficou olhando, né? E aí o primeiro ia lá e fazia assim, fazia o sinal da cruz e tal, e saía. Aí ele diz, então já sei, vou fazer o sinal da cruz também, né? Mas ele continuava olhando. Aí daqui a pouco viu um que foi lá assim, fez o sinal da cruz, aí fez assim, e foi e tocou no pé da santa. Ele diz, esse é mais espiritual, esse é mais devoto. Já sei, vou fazer isso. Aí ele falou que daqui a pouco viu um que além de abaixar, fazer o sinal da cruz, e não fez assim, tocou, foi lá e meteu um beijão assim no dedão da imagem, né? Aí ele diz, esse aí ainda é mais. Né? E daqui a pouco ele está fazendo coisa para imitar os outros. Mas perceba que a pessoa quer uma experiência.
A pessoa deseja uma experiência. Mas porque ela não tem maturidade, não entende o que está acontecendo, ela começa a olhar para o lado e dizer, deixa eu imitar isso. Quem sabe se eu imitar isso, eu também vou ser alguém santo, alguém devoto, alguma coisa parecida com isso. E aí que é o grande perigo. Mas perceba que isso começou com um sentimento muito bom. Amém? E aí eu vou contar, como eu dizia, duas experiências. Uma delas foi uma ocasião, eu fui fazer um batismo nas águas na igreja. Quando eu estava dando o curso de batismo, eu falava a respeito do batismo no Espírito Santo. E eu dizia, né, olha, a pessoa ela precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Depois que ela aceita Jesus, ela se batiza nas águas, mas não está completa, ela precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Só que eu até explicava, eu dizia, olha, às vezes acontece da pessoa ser batizada no Espírito Santo antes mesmo de descer as águas do batismo. Não foi o que aconteceu na casa de Cornélio? Foi ou não foi? Né? Eu falei, às vezes pode acontecer. E aí eu acabei falando, falei assim, olha, e eu já vi um caso, uma situação, de alguém que foi batizado nas águas, quando o pastor tirou a pessoa das águas, a pessoa saiu falando em línguas estranhas. A pessoa foi batizada na mesma hora, nas águas e no Espírito Santo. Falei isso, beleza. Pessoal, domingo que vem então, nós vamos ter o batismo, venham preparados, tal, aquela coisa. Chegou no domingo que vem, pessoal, vamos lá, quem vai se batizar em nome de Jesus para remissão de pecados, lhe batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e um e dois. Daqui a pouco chega uma irmã mais empolgada que as outras. Chuta o que aconteceu. Mergulhei ela nas águas, quando tirei das águas, ela saiu falando em línguas. Mas foi um negócio tão forçado, mas tão forçado, que sabe, até ela chegou uma hora assim que ela viu que ninguém comprou, ninguém comprou o teatro, que até ela ficou sem graça e tal, e tentou dar uma disfarçada. Mas entenda, poxa vida, pastor, que irmã perturbada. Não, meu irmão, ela me ouviu contando e quem sabe ficou tão empolgada. Poxa vida, eu também quero essa experiência. Eu quero ser batizado do Espírito Santo. Você está entendendo? Só que o problema é imaturidade, falta de conhecimento. Mas o sentimento é genuíno. E às vezes a pessoa acaba tropeçando na carne. Uma outra ocasião, eu estou contando esses casos só para você entender, e talvez eu esteja contando aqui, e você vai lembrar que muitas vezes você já fez coisas assim, ou não. Amém? Uma outra ocasião, eu lembro que eu estava falando à igreja, não, que a gente tem que orar, a gente tem que se soltar na presença de Deus, aquele momento que você se derrama na presença de Deus, você está orando, que você não quer nem saber, você começa a chorar, não está nem aí, vai borrar minha maquiagem, eu não estou nem aí com a maquiagem, se eu vou ficar descabelado, se eu vou babar, amém? Você tem que se soltar na presença de Deus. E aí eu disse, poxa vida, pessoal, eu lembro quantas vezes assim de estar orando e você fechar os olhos, está tão envolvido com a presença de Deus e está ali assim, e quando o pastor pega o microfone e diz, amém, você abre o olho, está virado assim por mão de trás. Já aconteceu com alguém, né? E você na hora da oração, ele está tão empolgado, nem percebeu, às vezes você está sentado no canto assim, quando você abre o olho, você está no meio do corredor assim, você, ai meu Deus, e volta para o seu lugar. E aí eu contei isso, né? Tinha uma jovem, adolescente, né? Uma moça, me ouviu. No outro domingo eu estou orando com a igreja, aleluia, glória a Deus, não sei o quê. Amém, pessoal. Ela está sentada assim, bem nos primeiros bancos, assim. Como é que ela está? Virada para trás, assim, né? E aí aquele negócio que você percebe assim, tá entendendo? Né? Mas perceba, ela não quer essa experiência. Ela quer viver isso de Deus. Só que por uma falta de maturidade, a pessoa acaba tentando fabricar uma experiência. E aí eu dizia que na igreja a gente tem esse tipo de pessoa. Só que nós temos ainda um outro grupo de pessoas, que eu respeito se você discordar de mim, mas que ao meu ver é mais perigoso do que o primeiro.
que é aquela pessoa que ela, por medo de viver algo que é da carne, por medo de não, de buscar uma experiência, de ter uma experiência, mas com medo daquilo ser da carne, daquilo ser coisa da sua cabeça, daquilo não ser de Deus, que ela se trava, que ela se prende, que ela prefere não fazer, porque vai que isso é da carne. Ai, pastor, vai que isso é coisa da minha cabeça. E às vezes no momento da oração, da adoração, está tão gostoso ali, e vem aquele desejo da pessoa dizer glória a Deus. Amém. Mas a pessoa diz, ai, mas será que pode? Você está entendendo? Ai, mas será que isso não é coisa da minha carne? Ai, mas será que eu não estou querendo aparecer, não? Ai, é melhor eu ficar bem quietinho aqui. Você está entendendo? E isso, meu irmão, tem demais. Na nossa igreja, eu percebo que a gente tem muito mais esse segundo grupo na igreja do que esse primeiro. Pontualmente, lá de vez em quando a gente se depara, mas entenda, resolver esse problema é fácil. É fácil, é relativamente fácil. Nós vamos ver isso até na Bíblia. Porque às vezes é só você conversar com a pessoa e dizer, olha, busca isso, tá? Não tenta fabricar, busca que você vai viver isso um dia. Mas quem sabe você não está pronto ainda para viver. Busca um pouquinho mais. Esses dias atrás eu tive que conversar com um irmão aqui da igreja. Eu disse para ele, meu irmão, olha, na hora da palavra, não é a hora da oração. É a hora da palavra. Se assente e ouça o que Deus tem que falar para você. Na hora da oração você ora. Mas na hora da palavra, é a hora da palavra. Porque chegava na hora da palavra, ele queria dobrar o joelho e ficar orando. Não. Outra coisa, meu irmão, tem muitos irmãos que têm o costume de chegar e dobrar o joelho e orar. Eu acho muito bonito esse costume, desde que você chegue antes do culto começar. Não, depois que já começou. Aí o culto já começou, eu ainda vou dobrar o joelho para orar. Quer dizer, já estou chegando atrasado. A verdade, né? E ainda vou dobrar o joelho para... Não, agora senta, sabe? Senta, deixa eu prestar atenção na palavra. Na hora da oração, então, eu vou orar. Não, pastor, eu tenho o costume de toda vez dobrar. Então, esse programa para chegar antes do culto começar é um ótimo... Acabei de costume, obrigado, fugiu a palavra. É um ótimo costume que você tem, faça isso melhor. Deus usa o pastor, que ouça a tua palavra, tal. Mas tem hora para tudo no culto. A Bíblia diz ordem e decência. Mas você veja, é fácil, você vai lá e conversa com a pessoa. Né? Orienta, pronto. Ou a pessoa por si só, ela percebe. Daqui a pouco, ela começa a ter uma maturidade a mais. E vamos pensar na nossa conversão. Quantas vezes a gente embarcava em certas canoas, e daqui a pouco você começa a ter uma maturidade a mais, e você diz, opa, não é bem assim, isso aí tá meio fora do negócio. Sim ou não? Então esse aqui é relativamente fácil de resolver, o problema é esse segundo. Porque daí a pessoa vai orar, e ela ora, ela adora com o freio de mão puxado. Eu estou usando muito essa expressão hoje. Ela se prende, ela não se solta, porque ela diz, vai que... Tem muita gente que não é batizada no Espírito Santo por causa disso, porque tem medo. E a pessoa está naquela adoração gostosa, naquela presença de Deus, aquela glória, envolvido ali na glória de Deus, e daqui a pouco começa a surgir palavras na boca da pessoa que ela não entende, que ela não sabe o significado. Vem aquele desejo dela falar aquilo, dela colocar aquilo que ela está sentindo para fora, mas na hora ela... Será que isso não é coisa da minha cabeça? Eu já vi muitos até dizer, será que não é demônio, pastor? Mas perceba, meu irmão, olha só, a gente está em 1 Crônicas 13, né? Deixa marcado aí. Vamos para Lucas 11, 9. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Você vai ver que isso não é coisa dos nossos dias, e você vai ver como Jesus já deixa uma advertência para nós.
Diz assim, ó, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Meu irmão, olha que coisa séria. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, presta atenção, olha só, Jesus está falando de um receio, de um medo de estar pedindo o Espírito Santo a Deus e receber outra coisa no lugar. E receber uma pedra, uma serpente ou um escorpião. Entende isso? A seriedade disso? Agora, quantas pessoas estão ali, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio de Deus, está pedindo isso a Deus, você acha que Deus vai dar uma serpente? Um escorpião, uma pedra? Mas agora eu te pergunto, vamos fazer uma pesquisa aqui, eu fiz de manhã, deixa eu fazer agora também. Quantas pessoas aqui, antes de você receber o batismo do Espírito Santo, você ficou com medo de falar o que era da carne? Ou com medo, até porque eu lembro que eu já ouvi falar assim, porque tem gente que fala em línguas estranhas, não é o Espírito Santo, é um demônio. Já ouviu isso? Eu já ouvi, né? Várias vezes, isso. E quantos aqui já ficaram com medo? Levanta a mão, eu posso levantar a mão aqui, ó. Levanta assim, ó, bem alto assim, ó. Olha pro lado aí, ó. Olha pro lado, vamos fazer. Levanta, olha, mas levantando a mão. Né? Olha quanta gente, você tá vendo? E aí você veja como aí a pessoa vai orar, vai buscar Deus. Entende o que eu estou falando? Com o freio de mão puxado. E aí você vai entender agora por que eu dei como título uma adoração desprendida. Nós precisamos, meu irmão, tomar cuidado com esse medo, com esse receio. Porque a gente precisa adorar a Deus, meu irmão, de verdade. Adorar a Deus com emoção, adorar a Deus com empolgação. Gente, nós estamos num país tropical. O Brasil, a Argentina, esses países tropicais são conhecidos pela emoção, não é assim? Pela paixão, porque são pessoas vivas, empolgadas, criativas. Aí a gente vai adorar a Deus. Não é verdade? Meu irmão, que negócio que é esse? Mas por quê? Muitas vezes porque está com o freio de mão puxado. Quantas vezes, meu irmão, Deus já não tocou no teu coração para você pregar o evangelho para alguém que se encontrou na rua? Você dá uma palavra, aí a pessoa diz, ai Senhor, mas será Deus? Mas não, acho que isso é coisa da minha cabeça, não, Deus, mas manda outro. Não é assim? E fica ali com o freio de mão puxado, às vezes Deus quer te usar até nos dons do Espírito Santo. De você estar conversando com alguém e Deus colocar algo no teu coração, aquilo que a Bíblia chama da palavra de conhecimento, que é um dom do Espírito Santo. Que Deus te fala algo a respeito daquela pessoa, e aí você fica com medo de falar. Com medo, mas não, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, eu acho que, eu não sei, será? Não. E aí fica sempre com o freio de mão puxado e Deus quer te usar. E Deus quer que você venha fluir nos dons do Espírito Santo, mas aquele medo. E aí, por medo de viver algo que é da carne, a pessoa acaba não vivendo algo que é genuinamente de Deus, que Deus quer produzir. Entenda bem, é claro que a gente pode usar de sabedoria. Com o tempo, a gente acaba conseguindo discernir a voz de Deus. Mas no começo, a gente tem muita dificuldade. Às vezes a gente se pergunta, rapaz, será que eu não estou ficando doido? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Mas olha só, eu posso conferir
Eu já estive atendendo pessoas, conversando com pessoas, e às vezes me vinha uma palavra de conhecimento. Gente, entenda bem, isso não é todo dia, não é todo atendimento, não é toda a conversa que você tem com alguém, mas eu poderia contar aqui, passar tempo contando de muitas experiências assim, de você estar conversando com alguém, e daqui a pouco lhe vir algo no teu coração a respeito daquela pessoa. E você pode, até com sabedoria, dizer assim, olha, o meu irmãozinho, minha irmãzinha, o fulano, você me desculpe falar, mas assim, se eu estiver errado, você pode até me corrigir, mas eu tô com uma impressão assim, que lá no teu casamento tá acontecendo essa situação, e assim, ó, você não se sente dessa maneira? E aí eu gosto sempre de fazer a seguinte pergunta, olha só, que aí você vai conferir. Você diz assim, isso faz sentido para você o que eu estou falando? E talvez pode ser que a pessoa responda assim, não tem nada a ver. Aí você diz, então você me desculpe, eu tive uma impressão errada. Porque isso pode acontecer? Pode, a gente é ser humano, amém? Mas meu irmão, eu passaria tempo aqui, contando de você de experiências, da pessoa começar a chorar. Da pessoa regalar um olhão para você assim, desse tamanho, e falar e dizer, é assim que eu me sinto. Como é que você sabe? E aí naquele momento a pessoa se desarma, porque não tem como a pessoa dizer outra coisa senão, Deus está nesse negócio. Sim ou não? Lembra Felipe, não, eu esqueci quem, fala para o Natanael lá, olha, nós encontramos, eu acho que foi o André, nós encontramos o Cristo. Ele responde o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que Cristo, Cristo vindo de Nazaré? Você está doido, rapaz. Ele não está incrédulo? Tá? Vem aqui, você vai ver se não é verdade. E Natanael está lá, meu Deus, mais um falso profeta. Brincadeira, hein? Quando Natanael está bem se aproximando, Jesus olha para ele e diz, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, porque eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Meu irmão, camarada, na hora diz, tu és o Cristo. Sim ou não? Tu és o Cristo. Não, não pode ser outro. Meu irmão, ele está incrédulo, ele não está acreditando. Não é isso? Mas quando ele ouve aquela palavra de conhecimento, e aí sabe o que eu fico me perguntando? O que o camarada estava fazendo debaixo daquela árvore? Sim ou não? Para aquilo causar tanto impacto nele. E sabe o que me vem à mente? Eu fico imaginando que ele estava lá, debaixo daquela árvore, dizendo assim, Deus, os profetas profetizaram sobre... Gente, é a minha imaginação, tá? Suposição apenas. Mas eu fico imaginando, Deus, os profetas profetizaram sobre Cristo, sobre a vinda de Jesus, quando que o Cristo virá, Senhor, manda para cumprir as tuas promessas. Você já imaginou se ele está orando isso? Faz sentido ou não? Aí Jesus olhar para ele e diz assim, eu te vi, Natanael, lá debaixo daquela figueira. O cara vai dizer, é Deus, não tem outra explicação, não estava ninguém lá. Como é que alguém vai saber o que eu orei? Como é que alguém vai saber o que eu falei com Deus? Como é que alguém vai saber o que está dentro do meu coração? Só Deus. Você está entendendo? Mas quantas vezes aí nós puxamos o freio de mão? Nós travamos. Porque não temos, sabe, aquilo nos impede de ir além. Agora, o primeiro caso é muito fácil de resolver. Mas o segundo caso é complicado. O segundo caso é mais difícil, porque às vezes a pessoa passa anos e anos e anos na igreja, mas sempre com o freio de mão puxado, sempre com medo de se soltar. Seja sincero, meu irmão, seja sincero, você vai orar, aí você começa a orar assim, Deus, eu estou aqui diante de Ti, eu vim para Te buscar, para dizer que o Senhor é santo, é maravilhoso, que eu Te amo. Agora faça essa mesma oração, levanta a tua voz. Faz isso com emoção, faz isso com paixão. Você vai sentir mais a presença de Deus ou não? Todo mundo sabe disso. Mas por que chega na hora da oração você fica chamando o gato?
Amém? Meu irmão, às vezes a gente está aqui orando na igreja, se o pastor dá uma engasgada aqui e precisa tomar um copo d'água, aí o pastor está orando, Deus, Senhor, a igreja também. E aí se o pastor parar até para tossir, espirrar, o que acontece? A oração? Não é assim? Meu irmão, o certo era o pastor estar aqui orando, Senhor, em nome de Jesus, a igreja. Não é assim a oração? Todo mundo orando junto. E aí o pastor parar de orar, e graças a Deus que eu já vi isso, já vivi isso, mas quero viver muito mais, de você parar, tirar o microfone aqui, ó, e a igreja continuar. E tem hora que você até tira o microfone e diz assim, deixa eu ouvir um pouquinho a igreja orar aqui, que tá gostoso esse trem. Que tá gostoso esse negócio. Amém. Mas, meu irmão, se o pastor parar para espirrar, verdade, não é? Já dá aquela caída. Então nós precisamos, sabe, soltar o freio de mão. Soltar o freio de mão, buscar Deus com paixão. Buscar Deus com emoção. Buscar Deus de verdade, levantar a voz, clamar a Deus. Eu sei que muitas vezes, até alguns pastores acabam atrapalhando um pouquinho, né? Eu fui pastor numa igreja, e aí eu cheguei lá, o pessoal ficava achando um gato. E aí eu estava mais empolgado do que eu estou hoje, que hoje eu já estou muito devagar já. Eu acho que Curitiba está me fazendo mal, né? Mas chega lá e diz, igreja, ora, levanta a tua voz, busque a Deus. A igreja dava uma melhoradinha assim, mas o negócio não ia. Fazia pouco tempo que eu tinha chegado nessa igreja. Um irmão muito querido chegou para mim e falou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para o pastor que talvez o senhor não saiba. A pastora que estava aqui antes do Senhor, quando ela estava orando e alguém começava a orar um pouquinho mais alto, ela parava a oração e dizia, ô fulano, quer orar mais alto que eu? Aí fica difícil também, né, gente? Aí também não ajuda. Eu fico pensando, já imaginou a tia Gi? Nessa igreja, como ia sofrer, né? Mas brincadeiras à parte, e aí eu falei, não, bom, foi bom você ter falado, cheguei lá, pessoal, se você orar mais alto que eu vou ficar feliz da vida, beleza? Né? Então solta, e daí começou a melhorar, e a melhorar, e a melhorar, era nesse lugar que eu soltava o microfone e a igreja continuava. E aí, para minha surpresa, eu saí dessa igreja e assumi uma igreja, adivinha como é que o pessoal orava? Aí eu falei, meu Deus, esse trem me persegue. E aí eu ficava, gente, temos que orar, a gente tem que buscar Deus, se soltam na oração e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas estava difícil. Um belo dia, acabou o culto, era um domingo, boa parte dos irmãos foram embora, alguns ficavam pela porta, sempre ficava por ali, tinha uma cantina e tal, sempre ficava ali uns 20, 30 irmãos ali na frente. Eu subi, em cima era a escolinha, eu sei lá o que eu fui fazer lá, mas eu estava lá e daqui a pouco eu estou ouvindo assim. E eu parei e falei assim, poxa vida, o pessoal está orando. Olha que bobo que eu sou. Né? Eu falei, o pessoal está orando. Eu falei, rapaz, eu nunca vi esse pessoal orar desse jeito. Até pensei que foi o que aconteceu lá embaixo. Fiquei até com medo de descer para não atrapalhar, né? Mas como o negócio estava assim, sabe, aquele volume alto, aquele negócio, eu falei, rapaz, eu vou lá participar dessa oração, porque o culto já acabou, não sei o que estão orando lá, mas deve estar orando por alguma coisa boa. Eu falei, vou lá. E eu estou bem descendo a escada, e estou descendo a escada, e até então, eu bobo, achando que era oração. Quando eu viro assim, tá os irmãos conversando. E dando risada. E aí várias conversas cruzadas, em festa não fica assim, né? Aí eu parei assim, eu falei, então vocês têm voz. Então quando vocês querem, vocês falam alto. Falei, deixa comigo. Chegou no outro domingo, eu falei, pessoal, deixa eu contar um testemunho para vocês. Tem hora que eu sou meio sarcástico, né? Domingo passado, a maioria da igreja tinha ido embora, mas ficou alguns irmãos ali na porta.
Gente, a altura que eles estavam conversando lá, eu nunca ouvi a igreja inteira orar naquele volume. E pode conversar quando acabar o culto, tá? Não tem problema nenhum. O que eu quero é que o mesmo volume que vocês usam lá fora para conversar, que vocês usem aqui dentro para falar com Deus. Mas quantas vezes a pessoa vai orar e fica assim, ai, mas vai que o irmão do lado está ouvindo a minha oração, e daí? Amém? E daí que ele está ouvindo a minha oração? Se ele não está orando e está parando para ouvir a minha, problema é dele. E outra, se ele não está orando e ele parou para ouvir a minha oração, glória a Deus, a Bíblia não diz que uma brasa acende a outra, quem sabe que a minha oração ele vai até agora se soltar, se avivar, o negócio vai pegar fogo. Então, que em nome de Jesus Cristo a gente possa entender isso, não para hoje, mas para hoje começar. Soltar esse freio de mão, soltar esse medo que nos prende. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas que tinham medo de pedir o Espírito Santo a Deus, achando que receberiam outra coisa no lugar. Que tinham medo de ter experiências com Deus, assim como muitos têm. Para a gente fechar, senão eu vou longe, quase vira vigília, vamos voltar lá para 1 Crônicas. A gente estava no capítulo 13, agora a gente vai no 15. Primeiro livro de Crônicas, 15, versículo 12. Repito mais uma vez, o que Davi e o povo de Israel estavam fazendo era algo genuíno, mas não fizeram da forma correta. Faltou uma maturidade, faltou um conhecimento bíblico. E por causa disso acabaram tropeçando na carne. Mas o que eles fazem? Davi diz, para tudo. Vamos entender o que aconteceu. E para a gente entender o que aconteceu, vamos para a palavra. Vamos entender o que a palavra de Deus diz, porque daí a gente não vai errar, aí a gente com o sentimento correto, querendo uma experiência com Deus e fazendo a coisa bíblica, então nós vamos ter a aprovação e a bênção de Deus. E é isso que ele faz. Olha o versículo de número 12, diz assim, ó, ele reúne todos os maiorais, os responsáveis ali pelos levitas e diz, e disse-lhes, vós sois chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro, da primeira vez que deu ruim lá com Uzá, lembra? Pois quanto primeiro vós assim não o fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança, segundo a palavra, segundo aquilo que Deus manda. A gente quis buscar Deus do nosso jeito, mas não buscamos a Deus do jeito de Deus, e por isso que deu errado, e por isso que a gente tropeçou na carne, e por isso que deu o que deu. Aí ele continua dizendo, santificar, ou melhor, a Bíblia continua relatando, né? Santificaram-se, pois, os sacerdotes levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme o quê? A palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Falaram, a gente fez errado, a gente não fez como Deus mandou, porque a gente colocou numa carroça nova, não foi isso que Deus estabeleceu. A arca da aliança só pode ser levada nos ombros dos levitas, que foram santificados para isso, mas agora vamos fazer o que a palavra manda. Mas você perceba, tropecei na carne, agora é só consertar, agora é só fazer o certo, agora é só corrigir. O problema, meu irmão, é quando eu me travo, é quando eu não busco e tenho medo. Aí eu não vivo as experiências de Deus, que eu tenho medo de alguma coisa ser da carne. E a gente não pode, entenda bem, por favor não me entenda errado, mas a gente não pode separar o místico do evangelho. E o místico que eu falo aqui é o sobrenatural. O evangelho tem o sobrenatural, não pode ser só a razão. Tem a razão? Sim, precisa ter. Amém? Mas não pode ser só um evangelho da razão, da inteligência, da lógica humana. Não, tem o sobrenatural. Fala para Paulo que o evangelho precisa ser separado do sobrenatural. Não foi o sobrenatural que alcançou ele lá no caminho de Damasco?
Fala para o Pedro que o evangelho tem que ser desassociado do místico, do sobrenatural. Não foi a experiência que ele teve, a visão que ele teve, que levou ele na casa de Cornélio pregar o evangelho para os gentios? Porque senão o evangelho não teria sequer chegado a nós. Amém, igreja? Então existe o sobrenatural, nós temos que crer no sobrenatural, nós temos que buscar o sobrenatural, nós não vamos viver só disso, porque não vamos ter experiências sobrenaturais todos os dias, não se engane com isso. Às vezes a gente tem até medo de contar certas experiências, porque a pessoa às vezes nos ouve contar certas experiências e acha que o pastor ouve a voz de Deus todo dia, ou recebe experiências sobrenaturais todo dia. Meu irmão, eu estou contando experiências de uma vida inteira. Você está entendendo? Né? Então, mas a gente não pode desassociar uma coisa da outra. Eu tenho que buscar as experiências com Deus. E não ficar com o freio de mão puxado, com medo de viver o sobrenatural, com medo de experiências com Deus. Porque isso tem travado demais a igreja. A vida dos cristãos, de viver um avivamento, de viver uma vida com Deus, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituíssem seus irmãos cantores, com instrumentos músicos, com alaúde, harpas, símbalos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Falar, agora sim, agora a gente vai fazer festa, a gente vai fazer alegria. Aqui a Bíblia diz que Davi ia dançando na frente da Arca da Aliança, não é isso? Ia dançando, ia cantando, ia se alegrando, fazendo festa, mas agora a arca estava como Deus mandou, no ombro dos levitas. Agora boi não tropeçou. Agora o Zá não precisou estender a mão. Porque vamos falar a verdade, às vezes a gente olha e diz assim, poxa, tadinho do Zá, só quis ajudar. Não é assim? Meu irmão, mas quem mandou eles colocar a arca numa carroça de bois nova? A única menção que a Bíblia faz sobre isso é quando a arca da aliança foi tomada dos israelitas e os filisteus tomaram elas, e aonde a arca era colocada aconteciam pragas, úlceras, ratões surgiam, hemorroidas, algumas traduções dizem, lá nos filisteus. Aí chegou uma hora que estava acabando com a terra deles e falaram, o que a gente faz com essa arca? Consultaram os sacerdotes deles. Os sacerdotes deles falaram, vamos colocar a Arca da Aliança numa carroça nova, com bois novos que nunca puxaram arado ou uma carroça, e vamos soltar eles. Se essa carroça e os bois irem para o território de Israel, nem conhecem o caminho, nunca foram para lá. Mas se os bois forem para lá, então o negócio é de Deus. Então a gente entrega e se livra disso. Vamos colocar aqui presentes de ouro nessa carroça para aplacar a ira do Deus de Israel, para acabar com essa praga com a gente. Colocaram lá na carroça, chuta o que aconteceu? Amém? Eu fico imaginando o anjo conduzindo os boizinhos. E foi lá para o território de Israel. Mas perceba que colocar em carroça era coisa de filisteu. Era coisa de povo pagão. E aí eles importaram algo que era dos filisteus. Ah, vamos colocar numa carroça. Não, pega uma nova, 0 quilômetro. Né? Mas não foi o que Deus mandou. Você está entendendo que a intenção era boa, mas não era o que Deus mandou. Mas qual que era a questão? Que eu bati até agora, uma falta de maturidade. Mas para isso, para tudo, encosta a Arca da Aliança aí, vamos para a palavra? Vamos ver o que está escrito? Vamos ver como é que busca Deus? Amém? Ah, está aqui, ó. Os levitas têm que se santificar, só eles podem levar a Arca da Aliança. Opa, vamos voltar lá? Vamos fazer a coisa certa? Agora tem a aprovação de Deus? Agora tem a bênção de Deus? Mas é aquele que fica com medo, né? Larga essa arca para lá, porque é perigoso isso aí, esse negócio aí. E não tem muito crente assim? Que hoje a gente possa soltar o freio de mão. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.